Não tem nenhum ser humano que consiga ganhar. Que consiga prever tantas jogadas como um computador consegue prever. Uhum. Então ele está antecipando um jogo que você, nos seus neurônios, não tem capacidade. Então a capacidade de processamento é maior. Agora, a capacidade de raciocínio que é a questão. Uhum. E é essa que está aumentando cada vez mais. Então, para efeito prático, é como se fosse uma pessoa. Para um cidadão comum da rua, que não é um expert em nada, ele vai falar, vai responder, vai falar, vai responder, e ele vai ganhar a argumentação. Olha que interessante, você tá contando algumas coisas, eu tava lembrando, tem algumas coisas assim que as pessoas colocam, por exemplo, você vai no YouTube, num horário de jogo, tem pessoas que fazem lives com jogos de videogame e um monte de pessoas estão ali assistindo aquela live de jogo de videogame achando que é o jogo de verdade. Você já notou esse fenômeno? Já vi. As pessoas falam assim, Corinthians e Palmeiras, deixa eu ver no YouTube se tá passando. Tem pessoas que estão assistindo. No mínimo, ali. se foi uma delas. Não, e as pessoas colocam ali, Engana. FIFA. Não, mas por eu ter o videogame em casa, mais uma pessoa que não tem conhecimento vai olhar, vai viver aquilo ali e pronto. Vai torcer. Quantas pessoas? Mas eu queria fazer uma pergunta para você, pastor. Referente a esse projeto que vocês possuem dessa reunião de empresários. Por que eu queria perguntar acerca disso? Muitas crenças, até mesmo a visão que o mundo possui dos cristãos, é que eles são seres de terceira categoria, que abdicaram do seu cérebro para viver o cristianismo. Uhum. E é muito importante falar os cristãos que estão aí com representação na sociedade, porque a base estrutural do mundo tem uma cosmovisão cristã. Oxford, várias universidades, hospitais, o Brasil, tudo tem o cristianismo por trás e tem se perdido isso. E é muito bom ouvir falar de pessoas que estão empenhando, gastando a sua vida para que tenhamos pessoas representativas no governo, na sociedade em si, no mundo empresarial. Então, acho que é muito válido você comentar um pouquinho sobre isso, até para que outras pessoas possam ter interesse. Muito bom. Olha só, uma coisa que poucas pessoas sabem ou nem imaginam, mas a história da humanidade, o desenvolvimento dela, ela está muito, muito ligado com a igreja. E a igreja, ela foi predominante, obviamente, na Europa. Então, se você pensar do século I até o século III, IV, século IV, quando o Constantino torna a igreja legal, o desenvolvimento da maior cidade do mundo era o Império Romano. Tecnologia, uma língua só, uma unidade que produz crescimento, comércio. Então, todas as cidades que as igrejas cresceram eram grandes cidades de comércio. Então, Antioquia era a cidade número 3 do mundo. Era Alexandria, era Roma, Alexandria e Antioquia. Alexandria virou um centro cristão, Antioquia virou um centro cristão, Éfeso virou um centro cristão, Corinto virou um centro cristão. Então, business está muito relacionado com como a igreja cresceu. Se olhar lá, Filipos, ela começa com Lídia, que é vendedora de púrpura. Ela fazia um negócio ali e do negócio dela ela começou a igreja. Quando acaba o Império Romano, a Igreja Católica toma todo o poder, vem a Idade Média. E a Idade Média é uma idade das trevas. Uhum. Então, tudo que aquilo desenvolveu no Império Romano é uma involução. Em 100 anos não tinha um rei na Europa que fosse alfabetizado. Porque eles eram os ostrogodos, vândalos, normandos, que tinham invadido, eram bárbaros, que se converteram, mas o conhecimento ficou guardado dentro de mosteiros, em alguns lugares lá que tinham os livros e o latim e tal. Esse conhecimento vem para fora quando começa a surgir o iluminismo e as universidades. Então, toda a universidade europeia é formada a partir de igreja, escola de teologia. Sorbonne foi formada por, os franceses nem sabem disso, mas foram monges irlandeses que fundaram a Sorbonne, assim como toda a Alemanha e a Europa Oriental. Então, o que aconteceu? No final da Idade Média, acaba um processo de cada um por si. E começa de novo a surgir comércio e indústria. Então, vêm as profissões. As profissões, elas nascem das famílias. Então, você tem na Idade Média uma mulher, a mulher virtuosa lá de Provérbios, ela faz tudo. Então, ela vai lá, cuida da ovelhinha, depois ela tosquia,
Ela pega a lã e faz o fio, ela vai para o tear e daquele fio faz o tecido, e do tecido ela faz a roupa. Toda a linha de produção está dentro dela. Ela pega o leite, bate, faz a manteiga e faz a comida. Então, toda a produção é uma unidade de sobrevivência dentro. De repente, um cara começa a se especializar em fazer pão. Então, o pão dele é o melhor da vila. Todo mundo começa a comprar o pão dele. Só que para comprar o pão tem que trocar por algo. Então, eu vou dar o que eu sou bom e vou pegar o que eu preciso. Aí eu sou um bom pescador, então eu troco o peixe por pão. Aí eu sei fazer sapato, então eu vou trocar sapato por peixe por pão. E a pergunta é, quantos pães valem um sapato? Então você tem que ter uma unidade que junte as duas coisas. Essa unidade é a moeda, que ela dá valor de referência. Então, quando você fala que um sapato custa 500 dinheiros, então agora eu sei que um pão custa 2 dinheiros e um sapato custa 500. Então você tem uma equivalência. E aí começa o sistema financeiro. Olha como isso é legal. O cara que faz pão, em inglês, é o baker. Então, o John Baker é o João Padeiro. O cara que faz sapato é o shoemaker, que no alemão é Schumacher.